Olá, amigos produtores rurais, de volta com vocês para a nossa tradicional abordagem sobre clima que fazemos aos finais de semana, para a gente olhar como é que vai ser a projeção do tempo nos próximos 3 meses e ajudar os amigos produtores a se posicionarem. Então, minha saudação a todos que nos ouvem e assistem aqui pelo Notícias Agrícolas e também pelo nosso canal do YouTube, O Tempo e Dinheiro. Então, minha saudação a todos e a saudação especial ao nosso entrevistado, o agrometeorologista João Castro, que nos fala direto do agroclima. João Castro, seja bem-vindo. Olá, João, tudo bem? Prazer estar aqui com você novamente, bater esse papo. Vamos ver como é que fica a perspectiva aí para os próximos meses, né? Eu estou trazendo aqui uma avaliação até o mês de junho, né? Mostrando aí a evolução do início das condições de clima para a safrinha, que é um motivo de bastante preocupação, né? No pessoal de casa, nosso amigo agricultor, teve uma primeira safra bastante conturbada, né? Vários problemas, né, João? Atraso do início das chuvas, depois a chuva muito irregular, a chuva só emplacou mesmo, digamos, a partir da segunda quinzena de dezembro, em várias regiões. Então, foi uma primeira safra difícil. Então, é importante a gente ficar atento, né, para frente, para os próximos meses e ver o que vai acontecer, então, né, João? Muito bem. Mas antes de ver as projeções, né, João Castro, vamos dar uma olhada rápida e direta no que vai acontecer nessa semana, nos próximos dias, aí depois você evolui. Como é que fica o tempo na próxima semana, João Castro? João, então, a gente veio acompanhando, né, nos últimos dias que o posicionamento de um grande corredor de umidade sobre a parte central do Brasil levou muita chuva em várias regiões e a tendência é que esse corredor de umidade ele se mantenha para a próxima semana. Então, com isso, o que a gente tem? Um cenário de até mesmo de preocupação, especialmente para o nosso amigo produtor que está lá no estado de Goiás, o Mato Grosso, o Pará, que são as regiões que vão receber os volumes mais elevados de precipitação, inclusive no domingo e na segunda-feira, né? A gente vê que são volumes bastante elevados. Isso aí, claro, acaba prejudicando o trabalho de campo, né? Traz aquela umidade que fica ali com o solo encharcado, o produtor não consegue colher, então começa a aparecer problemas de qualidade aí nessa soja que está pronta para ser colhida, né? Então é uma semana de grande desafio para o pessoal que está posicionado nessa linha do corredor de umidade, que basicamente, João, ela corta ali do Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Pará. Essa é a posição preferencial ali que vai ficar nos próximos dias, levando essa chuva de forma contínua, atrapalhando o trabalho de campo. Para a próxima semana o tempo fica bom basicamente só na região mais do centro-sul, Mato Grosso do Sul, os amigos do Paraguai também, e os estados do sul que vão ter uma condição mais benéfica para finalizar a colheita de soja e entrar com as safras o milho safrinha, né? Ou então com as culturas de inverno lá, o pessoal do sul basicamente, né, João? Então consolida a safra para o sul, para o Rio Grande do Sul, mas as preocupações se voltam para a safrinha. Já é praticamente conhecimento geral de todos os produtores que a safrinha está sobre 2 problemas, né? Um deles é a pressão exercida pelas cigarrinhas, isso o Notícias Agrícolas está abordando hoje através do Frederico Olive, mas de outro é a previsão do tempo para a safrinha. Essa é a colocação que eu lhe faço, todas as atenções voltadas para você, João Castro. João. Então, o fator de grande preocupação que você falou, a parte de pragas e doenças é uma preocupação muito grande, mas a gente tem que ficar de olho no clima. Então, sobre essa perspectiva de clima, o que a gente tem? O que a gente está aqui mostrando aquela questão do ninho e da laninha. Do ninho e da laninha, que é importante manter esse controle, para ter uma ideia que pode acontecer na frente. Então, a gente está aqui com uma avaliação das médias das temperaturas do oceano. Está comparando o dado 7 de fevereiro, 6 de março, de 6 de março. Foi que avaliou essa temperatura do oceano nesse período de mais ou menos um mês. Então a gente vê que toda essa faixa equatorial, Pacífico Equatorial, é a faixa que a gente monitora a Laninha e o El Niño, América do Sul, se posicionar, aqui a costa do Peru e aqui a região que a gente monitora. Esses tons em azul estão mostrando que essas águas aqui elas estão mais frias.
A laninha, quando essa temperatura se mantém ali meio grau abaixo da média, ela já é a gente observa que está de fato aqui, bem fraquinha, meio grau, mais forte, até um grau abaixo da média. Então a gente vê que o laninha ele está com condição de laninha, está atuante, e a gente espera que isso aí se mantenha por um tempo. As expectativas aqui mudando de figura, elas mostram que essa condição de laninha ela deve se manter pelo menos até ali abril, maio. O pessoal de casa entender o que é isso aqui. A barra azul indica a probabilidade, caracterização, confirmar um evento de laninha. Essa barra cinza é a probabilidade de ocorrer um cenário de neutralidade. E a barrinha vermelha é um cenário de El Niño. O que a gente vê aqui nesse eixo são os trimestres. A gente avalia a laninha. Sempre olha três num conjunto de 3 meses. Então aqui, por exemplo, janeiro, fevereiro, março, abril, e assim a gente vai andando. O que a gente observa aqui, João? Olha só. Essa probabilidade de laninha, ela vem decaindo. Consegue identificar que essa barra azul ela vai diminuindo da sua magnitude. Aqui é 100%, aqui é 100%. A gente está nessa condição. Estão olhando o trimestre, fevereiro, março, isso aqui cai para 80. E depois no trimestre, março, abril, maio, ela já cai para 60. E depois abril, maio, junho, 40%. Começa a decair de forma bastante significativa. Essa chance de seguir o padrão de laninha. Lembrando, então, o que é o padrão de laninha? É marcado basicamente uma irregularidade das chuvas na região sul do Brasil e excesso das chuvas na região norte. O que esse excesso de chuvas na região norte pode trazer? Pode trazer chuvas lá na região do Mato Piba, um pouco ali no Pará, Norte, Grosso. Então, são as regiões impactadas. E no sul, claro, né? Você tem o sul ali, e também um pouco do sul, e até mesmo São Paulo sendo impactado. Quando é laninha, irregularidade maior das precipitações. Quer dizer que não ocorre. Elas são mais intervaladas, tem aquele problema, né? Uma planta de soja, por exemplo, pico do seu desenvolvimento reprodutivo, ela consome ali, tem estudos falando de 10, 12 milímetros. Você chega a ter um período de 20 dias, por exemplo, sem chuva, complica, a planta sente, impactando em produtividade. No milho é a mesma coisa. A gente vai olhar para frente agora, pensando em milho, por exemplo, é super importante a gente saber se vai ter bastante se vai ter pouca chuva. E aí que entra a notícia ruim, do ponto de vista da laninha. Ela segue atuando. Ela não está muito bem com a cara dela sendo mostrada agora. Não está sentindo de forma muito forte, especialmente porque havia outras condições climáticas que impedindo esse cenário. Mas essas outras condições, outros atores não vão atuar agora. A gente vai ver nos nossos mapas agora na sequência que existem condições para que o cenário mude. Então a gente sabe, por exemplo, especialmente no sul, que a partir da segunda quinzena de dezembro começou a chover bastante. Tem relatórios lá do Departamento de Economia Rural lá, né, do mostrando que a chuva está frequente, inclusive acima da média, só que isso aí foi por uma condição muito específica. A laninha não estava sendo sentida de forma clara. Mas isso aí vai começar a acontecer. Mas você vai começar a acontecer. Então, olha só, estou na tela aqui os dados de março. Estou na tela aqui, isso aqui é a anomalia de precipitação. Isso aqui é a anomalia de precipitação. Então, os tons aqui em azul, os tons indicando as chuvas acima da média. Indicando as chuvas acima da média. Regiões onde está apertado estão indicando as regiões com chuvas abaixo da média. Com chuvas. Então, o que chama atenção? O mês de março, o mês de março aqui, todo esse centro sul aqui de chuvas acima da média, está pintado de azul. Acima da média. As irregularidades na região central de Goiás, na região central Tocantins, mais forte, Tocantins de forma mais importante, e uma pequena faixa aqui no Mato Grosso, divisa com o estado do Mato Grosso, divisa com também aqui em Pará, mas no meio aqui em Rondônia, mas no meio aqui é um indicativo de chuva acima da média no mês de março, chuva acima da média. A gente tem observado nesses últimos dias que está chovendo bastante, prejudicando então a colheita em várias regiões aqui da colheita em várias regiões. A gente vê diariamente vídeos, essa dificuldade, né, para colheita.
dificuldade. Esse é o cenário de março. Então, esse é o cenário de março. Por exemplo, aqui na Bahia, mas no Mato Piba, de forma geral, não é esse o cenário. De forma geral, não é também aqui no Nordeste. Assim como também aqui no Nordeste, seja de fato o mês de março seja de fato um mês com chuvas abaixo da média. Eu vou avançar agora, João. Então vamos pensar agora, João. O pessoal está conseguindo colher, o pessoal está conseguindo colher, iniciar uma nova safra, digamos que o pessoal está com milho no campo, o pessoal está com milho no campo, próximos meses, que vai plantar em março, que vai plantar em março, vão conseguir plantar somente em abril, é possível plantar somente em abril, é possível que tenha gente nas primeiros 10 dias de abril. Isso aí já é um risco muito elevado. Isso aí já é um risco muito elevado. Para frente, olha só. Então, João, o problema é para safrinha, a partir de maio, safrinha, a partir de maio, lá aquela linha, ela vai viu lá aquela linha, ela vai atuante e agora sim a gente já vê um cenário de fato de laninha, né, João? Porque olha só, de laninha, aqui as áreas pintadas em vermelho, aqui as áreas indicando chuvas abaixo da média, estão indicando chuvas abaixo da média. É justamente esse cenário de laninha que o nosso agricultor do Centro-Sul está acostumado, o Centro-Sul está acostumado. Existe uma irregularidade maior da precipitação e um aumento de chuvas no norte, aumento de chuvas no norte, olha só, justamente no norte, chuvas acima da média. E tá com chuvas acima da média. Esse é o cenário da laninha. É o cenário da laninha. Fica mais ou menos numa situação, fica mais ou menos numa situação da normalidade, de chuva dentro da normalidade. Algumas regiões aqui na região, região do Rondônia, um pouquinho acima da média, com chuva um pouquinho. Mas mesmo assim é um mês que chove muito. Mas mesmo assim é um mês que chove não representa muita coisa em termos de volume. O grande destaque de fato é nesse. O grande destaque de fato é muita safrinha no Mato Grosso. Então tem muita safrinha no Mato Grosso do Sul. Isso aqui é uma notícia ruim porque abril já começa. Isso aqui é uma notícia ruim porque abril já começa significativo das precipitações. Significativo. E esse cenário ele se mantém, João. E esse cenário ele se mantém, João. Vamos avançar. Então, olha só maio, o que acontece? Olha só cenário da laninha. Chuva acima da média no norte, chuva acima da média no norte e baixíssima precipitação na região central. Aqui você não tem nem chuva nem acima nem abaixo da média, nem chuva nem acima nem abaixo da média, fica dentro da normalidade. Mas o destaque para essa região, olha só, abril, maio, olha só, abril, maio abaixo da média. A gente está falando aqui de algumas regiões, por exemplo, aqui no oeste, algumas regiões, por exemplo, aqui no oeste do Paraná, abaixo da média, até 100 milímetros abaixo da média no mês de maio. O que a gente está dizendo? Nessas regiões, na região sul do Brasil, por exemplo, a precipitação normal é algo, por exemplo, a precipitação normal é algo em torno de 130, 160, 120. Então, se você diz que vai ter 100 milímetros, então se você diz que vai ter 100 milímetros abaixo, vai ter apenas 20 milímetros de chuva acontecendo. É sempre um comparativo com a média, é sempre um comparativo com a média. Então, o que o pessoal de casa vai fazer? O que o pessoal de casa vai fazer? Vai agora essa informação que a gente está dizendo, por exemplo, aqui oeste, dizendo, por exemplo, aqui oeste, chuvas em torno de 100 milímetros, chuvas em torno de 100 milímetros abaixo da média. Vai na caderneta, olha, vai na caderneta, olha, chove na minha área. Quanto que chove na minha área? 170. Então ele vai lá e desconta esse 100. Então ele vai lá e desconta esse 100. Que vai estar abaixo da média. Que é a chuva que vai estar abaixo da média. Então ele vai saber que é a tendência de chuva na região dele. Mas a gente já vê, né? Mas a gente já vê, né? Abril, maio com chuvas muito abaixo da média. Centro-sul, basicamente todo. Uma preocupação para o pessoal. Uma preocupação para o pessoal sempre é a temperatura, especialmente lá no sul. Olha só, a gente está trazendo aqui as temperaturas. Está trazendo aqui as anomalia de temperatura. Anomalia de temperatura. No mapa de regiões, puxando para o vermelho, puxando indicando as temperaturas mais elevadas. Indicando as temperaturas mais elevadas. Olha como faz sentido, né? Então olha como dois mapas eles acabam se conversando. Os dois mapas eles acabam se conversando. Se você tem se você tem chuvas abaixo, nessa região, significa que você tem uma ocorrência menor de nebulosidade. Você tem uma ocorrência menor de nebulosidade, maior insolação solar, maior insolação solar. A gente vê, então por isso esse indicativo aqui de temperaturas acima da média. Esse mapa acima da média, esse mapa aqui é de anomalia de temperatura mínima. As temperaturas mínimas, aquela logo no amanhecer, elas vão estar mais elevadas. Isso também pode indicar que em maio eventos de geada, muitos eventos de geada, por exemplo, de frios antecipados na região sul. Especialmente na região sul. Se a gente passar então, vamos chegar no mês de junho. Vamos chegar na análise, olha só, se mantém o padrão, se mantém o padrão, chuvas abaixo da média, chuvas abaixo da média, praticamente algumas regiões do Rio Grande do Sul, algumas regiões do Rio Grande do Sul, região central, região oeste, região da campanha, que vão ter chuvas acima da média. Então, que vão ter chuvas acima da média. Então, o Rio Grande do Sul escapa um pouco. Santa Catarina, Paraná, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e também boa parte do Paulo e também deve seguir com um cenário de chuvas abaixo da média.
cenário de chuvas abaixo da média. As temperaturas no mês de junho, olha, no sul, já começam, olha, no sul já começa frio mais intenso. Os eventos de frio mais intensos. Especialmente o estado do Rio Grande do Sul. A gente vê especialmente o estado do anomalia negativa de temperatura. As temperaturas elas vão estar abaixo da média. Temperaturas mínimas. A gente está falando de temperaturas. Por outro lado, nessa porção mais central aqui, que pega desde o sul, estado de Goiás, desde o sul, todo de Goiás, São Paulo, metade do sul de Minas, São Paulo, metade do Paraná, a gente vê que ao norte do Paraná, a gente serem mais elevadas, as temperaturas serem mais elevadas. Esse é o cenário, João, que se desenha. Esse é o cenário aí para os próximos meses, uma safrinha bastante preocupante, uma safrinha bastante preocupante, especialmente lá para os nossos amigos do Paraná, produtores de milho dos maiores Brasil, né? Então a gente tem esse cenário que ele é preocupante, esse cenário que ele acaba servindo e que ele acaba direcionamento, né, João? Um pouco de direcionamento. O produtor ele teve uma primeira safra, agora na safra positiva, então é um bom momento do pessoal pensar, vale a pena, até que ponto vale a pena a segunda safra, ele investir para a segunda safra em milho, né? Ou então ele fazer, né? Ou então ele fazer uma pastagem, alguma coisa de cobertura, alguma coisa de cobertura, só para não deixar aquele solo, o agricultor brasileiro não faz mais, o agricultor brasileiro não faz mais, sempre tem alguma planta de cobertura, talvez seja esse o caminho. Talvez seja esse o caminho, para manter o solo ali quietinho, e aí então ter uma próxima iniciar bem, né, com solo bem estruturado e com água armazenada, Também tem alternativa também tem sair do milho para o sorgo, né? Mas essencialmente é isso mesmo que você está falando. Temos que fazer um solo mais estruturado para a raiz buscar água lá embaixo. É isso. Agora, fora isso, tem o problema esse ataque das cigarrinhas que, conforme a gente está alertando aqui no Notícias Agrícolas ainda hoje, ela será fundamental. Se o produtor permanecer com as tigueras de milho no campo, a próxima safrinha será eliminada, porque vai ter que ser imposto um vazio sanitário. Essas são questões sanitárias, né, João? Agora, a questão climática não dá para prever. A conclusão que a gente chega, olhando os seus dados, olhando as questões de dificuldade no campo, é esse aconselhamento que nós estamos dando aos produtores, para aprenderem a fazer opções a futuro, porque os preços tenderão a ficar mais altos por falta de produção na safrinha, e o milho vai explodir. Então é bom garantir os preços, aprendendo a trabalhar com opções. É a nossa conclusão depois de ver as suas informações, João. É isso aí, João. Perfeito. Trabalhar sempre com a informação climática, já que o clima é uma das partes fundamentais do sucesso na produção, né, João? A gente sempre fala, é clima, solo e genética. O clima é a parte que a gente não tem o que fazer, a não ser buscar se informar e aprender a trabalhar, né, com essa informação a futuro, como você muito bem mencionou, João. É isso aí. Faltou nesse tripé aí, faltou agora, que é informação, para gente, mas o produtor sabe, para gente, mas o produtor sabe, viu, João? Ô, João Castro, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua participação nessa análise que está antevendo, a safrinha, e eu reforço o convite a todos os produtores, porque o João Castro do Agroclima está sempre conosco, então logo pela segunda-feira, logo pelas 10 horas já está subindo uma análise atualizada para os produtores rurais mais bem informados do Brasil. João Castro, muito obrigado. João Castro, muito obrigado. É isso aí, João. Voltamos a falar na segunda-feira. Voltamos a falar na segunda-feira. Até mais. E, enfim, essa é a nossa informação, a nossa contribuição para o seu planejamento produtor rural. A gente agradece a atenção, continuaremos de plantão para que a gente seja, e o senhor seja, o produtor rural mais bem informado do nosso país. Viva o Brasil e vamos em frente. Até a próxima. Hey.